Oi, gente! Hoje eu converso com Valdirene de Assis, coordenadora nacional de combate à discriminação do Ministério Público do Trabalho. O papo é defesa do trabalhador. Bem-vinda, Valdirene, ao nosso entrevista. Bom, são 16 anos aí desse núcleo, dessa coordenação nacional de combate à discriminação. Que avaliação que você faz dessa trajetória do Ministério Público, do mercado de trabalho brasileiro? Quando nós começamos a Cor de Igualdade, estávamos numa necessidade de implementar a lei de cotas, a lei que reserva vagas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, ela nasce neste momento, as primeiras ações civis públicas para incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho são do Ministério Público do Trabalho. E, a partir daí, conseguimos organizar internamente procuradores e procuradoras para pensar numa atuação coordenada, num foco de prevenir e combater toda forma de discriminação. Perfeito. E aí extrapola a questão da lei de cotas para pessoas com deficiência. Vocês introduziram outras dimensões da discriminação no mercado de trabalho. A questão de gênero, da equidade entre mulheres e homens no mundo do trabalho, a defesa da população negra. Mais recentemente, nós temos um projeto de inclusão de jovens negras e negros no mercado de trabalho, uma preocupação com os direitos da população LGBTI e a sua empregabilidade, a situação dos indígenas e a sua participação no mercado de trabalho. Para que você tenha uma atuação mais eficaz, você precisa ter um diálogo social. Você precisa conversar com o poder público, com trabalhadores, com os empregadores, com os sindicatos, com todos os segmentos envolvidos. E aí nós temos as duas frentes. Nós temos uma frente que a gente chama da promocional, e nessa frente promocional são realizadas campanhas, audiências públicas, seminários, cursos, várias interlocuções, que são momentos em que, ao mesmo tempo, nós fazemos uma conscientização sobre que direitos são esses e qual é a importância de se respeitar essa diversidade no mundo do trabalho, mas, ao mesmo tempo, nós também estamos colhendo subsídios para melhorar as nossas práticas, para melhorar a nossa atuação. E nesse pacote todo, muitas vezes, existem situações em que esse promocional não resolve, em que essas violações são importantes, em que essas violações precisam, sim, de uma atuação contundente do Ministério Público. Você mencionou a lei de cotas, né? Para pessoas com deficiência. O arcabouço legal ajuda ou ainda está aquém das necessidades de construção dessa diversidade no mercado de trabalho? Para as pessoas com deficiência, o regramento que vem da Convenção de Nova York, então é uma norma internacional que traz para a gente as diretrizes de como fazer esta inclusão, e é um documento que o Brasil se obriga a respeitar, é importante. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é inspirada nessa convenção internacional e que inaugura uma nova fase de inclusão, uma inclusão pensada, inclusive, não só em assegurar a reserva de vagas, mas garantir um ambiente inclusivo, de acessibilidade pensada num sentido amplo. Essa acessibilidade para o ambiente, então, nós temos que ter mobiliários, nós temos que ter um espaço que receba e que permita que essas pessoas se desloquem e interajam com os demais, mas o novo momento dessa legislação afeta as pessoas com deficiência, nos diz que a acessibilidade atitudinal é fundamental. E essa acessibilidade atitudinal é justamente essa postura pró-inclusão. É esse movimento interno nas empresas de fazer
uma discussão interna para que esse ambiente de fato receba da melhor forma possível essas pessoas com deficiência. É isso que você está chamando de acessibilidade atitudinal. Quer dizer, uma postura da empresa na direção de acolher, incorporar e promover a pessoa com deficiência. Me deu a sensação de que, por haver uma lei, talvez seja mais fácil cobrar ou aplicar esse viés de diversidade para a pessoa com deficiência. Onde é que as empresas são mais flexíveis, amistosas, no que diz respeito à agenda da diversidade, e onde há mais dificuldade de construir? Em que eixo que é? Gênero, raça, estrangeiros, pessoas com deficiência a despeito da lei? Nós já tivemos, então, um trabalho muito grande, centrado numa legislação muito poderosa para fins de inclusão, no que diz respeito às pessoas com deficiência. Então, avançamos muito, temos ainda enormes desafios, mas é uma inclusão que se mostra muito eficaz. Quando nós pensamos na questão de gênero, mais recentemente um debate todo sobre o assédio sexual, inclusive, e a necessidade de se considerar os direitos da mulher e o seu igual direito de participação no mercado de trabalho, também tem colocado essa agenda como prioritária em muitas empresas e temos visto avanços importantes. A igualdade de direitos entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, óbvio, não foi atingida, mas está colocada como uma questão de grande relevância que a sociedade está debatendo, né? Já racial? Já racial, por conta, inclusive, de que num tempo recente nós pensávamos que o nosso país vivia uma democracia racial, existe uma resistência de partir de um princípio. Existe um racismo. Ele é um fato. E se ele não é um fato na relação direta entre as pessoas, um racismo em que você observa as ofensas sendo proferidas diretamente entre os sujeitos, que infelizmente também ocorre, mas o racismo que motiva o trabalho maior de inclusão é o estrutural. É a forma como a sociedade está assentada, está conformada, e essa conformação ela tem raízes históricas. Quando a gente fala da abolição, nós vamos falar de um momento formal, de um documento formal que diz, a partir de agora o nosso país não mais admite a escravização de seres humanos. Mas nenhuma medida foi pensada... Do ponto de vista de políticas de inclusão, de políticas públicas. Nenhuma medida foi pensada para tentar entender como nós vamos compensar esse histórico de escravização dessa população. Essa população tem uma abolição formal, mas eles não têm emprego, eles não têm moradia, eles não têm saúde, eles não têm educação. Então, como que essa população consegue se inserir socialmente? Essa questão não foi posta no momento em que se discutiu o texto da abolição. E eu queria até acrescentar que trabalho em condições análogas à escravidão ainda é uma agenda brasileira, uma mazela brasileira. Sim. Nesse século XXI. Você citou a Lei Áurea, 131 anos depois da abolição. O Ministério Público do Trabalho atua também nesse eixo? Sim, o trabalho escravo, infelizmente, ele acontece ainda no nosso país e existe uma conexão estreita entre o trabalho escravo e a agenda da prevenção e combate à discriminação. Porque quando nós vamos olhar quem são as pessoas vítimas do trabalho escravo, na sua maioria, elas são pessoas negras. E se a gente faz uma análise do histórico de vida dessas vítimas, eles também padeceram do trabalho infantil. Então, existe uma sobreposição de mazelas. Existe um ciclo, né, que vai reproduzindo velhos... Nós temos, então,
dentro da sociedade grupos que nós chamamos historicamente discriminados. Esses grupos historicamente discriminados são aqueles que estão na privação de direitos. E essa privação de direitos, ela pode ser analisada quando nós verificamos os índices de desenvolvimento humano em vários segmentos. Então, para a população negra, quando nós vamos fazer essas análises, os indicadores negativos, eles vão ser revelados para essa população de forma muito expressiva. Então, é saúde, é educação, é o lazer, é a moradia, é o trabalho. Então, esses indicadores, quando eles forem negativos, a população negra estará como maioria. Sobre-representada. Quando eles forem positivos, nós não vamos conseguir ver essa mesma prevalência dessa população, que, segundo os dados do IBGE, por autodeclaração da própria população brasileira, é a população majoritária, né? Negros e pardos, conformando o que nós chamamos população negra. E nesses momentos de crise, nesses momentos de redução dos direitos sociais, por uma reforma trabalhista ou por outras formas, né, de alterações legislativas, essas alterações, elas vão resultar em maior desemprego, elas vão resultar numa maior informalidade, elas vão resultar numa redução de direitos. Quem é impactado de forma mais expressiva com todo esse conjunto de alterações? Aqueles que historicamente já padecem de discriminação. Então, esses grupos que são mais vulneráveis, eles são os que primeiro são atingidos por essas alterações. Então, esse conjunto de crise, esse conjunto de desemprego, de desregulamentação de direitos sociais, de alterações legislativas contra, né, todas as conquistas históricas e em confronto a um texto constitucional e muitas vezes em confronto ao ordenamento jurídico internacional, impacta de forma muito expressiva na vida de mulheres, negros, população LGBT, pessoas com deficiência, entre outros. Valdirene de Assis, muito obrigada por participar da nossa entrevista. Eu que agradeço. E aí, gostou dessa conversa? Quer assistir de novo? Quer assistir toda a temporada? Liga lá no Futura Play. Até a próxima!